Esse vídeo é uma homenagem ao cavalo de corrida Graswander, que estava aposentado lá no Japão e veio a falecer no dia 8 de agosto de 2025. Pensa só, um anime com corridas de cavalos, garotas lindas, idols, Yakuza defendendo, a Yakuza real defendendo a honra das cavalinhas e muito mais. Hoje a gente vai falar de gacha chamado Uma Musume Pretty Derby. Mas antes de começar, deixa o like se você é fã de cavalos, assim que nem o Ken da Barbie, né? Porque o homem de verdade gosta de cavalos de corrida. E compartilha com aquele seu amigo que queira saber um pouco mais sobre esse anime. Uma Musume, que literalmente significa garotas cavalos, se passa num universo alternativo, onde única e exclusivamente garotas nascem com traços de equíneos e acabam se tornando uma espécie de corredoras idols, ou seja, elas fazem tanto a parte da corrida durante o dia e posteriormente, descansam um pouco ali, elas vão e fazem os espetáculos, sendo que a centralizada ali do meio é aquela que ganhou a corrida. E você pode estar se perguntando, Léo, mas se só nasce cavalo fêmea, como é que eles se reproduzem? Calma que a gente vai chegar lá e vocês vão ver que, tem a máfia defendendo a honra dessas cavalinhas aqui no mundo real. Mas vamos por partes. A gente, no anime, acompanha cada temporada uma cavalinha diferente. A gente acompanha na primeira temporada a Special Week, que quer ser uma das maiores corredoras do mundo e pipipi, popopó, assim, né? É um anime de corrida, de esportes, que você vai acompanhando no dia a dia, treinamento. É quase que um baque ali, só que não, entende? É algo melhor que baque, se a gente for parar pra pensar nessa abordagem. E Uma Musume Pretty Derby, ele começou como jogo pra depois virar anime, mas o anime saiu antes do jogo. Como isso? Explico. Em 2016, a Sea Games, que é a produtora tanto do anime quanto do jogo, fez o anúncio que teria o game. Só que ele deu uma atrasada, então de 2016 a 2018, para não ficar sem, eles pegaram a história do jogo e transformaram num mangá. E já em 2018 sai a primeira temporada do anime. E só 3 anos depois, em 2021, que a gente tem o jogo no server asiático, junto com o lançamento da light novel da Cinderella Grey, que conta a história da minha cavala favorita, que é o Goody Gap. Inclusive, comenta aí, qual dessas aí é as suas cavalinhas favoritas, né? Muita gente vai falar do Gold Ship, eu não gosto muito dela, daqui a pouco eu explico por quê. E em 2025 chega o server internacional, que provavelmente é o que eu estou jogando, que você está jogando, que todos nós aqui estamos jogando. E o jogo, ele pega esse estilo de gacha, que é, pra quem não sabe, é baseado naquelas máquinas japonesas, você pega lá um trocado, roda e tira um bonequinho ali, alguma coisinha ali, alguma lembrancinha. E mistura essa gacha com o hack slack. E aí, você vai falar assim, pô, Léo, tu tá falando bem de gacha, tu merece apanhar. Calma, relaxa. Porque o gacha desse jogo, ele é bem injusto. Porque o que é um bom jogo de gacha? É aquele que você não precisa gastar o seu dinheiro para poder jogar ele e se divertir. E Uma Musume tem isso, porque ele tem vários desses eventinhos que vão dando a moeda do jogo para você não precisar comprá-la e poder fazer essas roletadas e conseguir tanto as cartas de suporte, que vão ser praticamente o que vai fazer a sua build antes da carreira dela começar, quanto as trainees, que são as cavalas em si, que vão correr lá. Cada cavalinha é especializada em um estilo de corrida e uma distância diferente. E as cartas de suporte estão ali para fazer literalmente isso, dar suporte durante o treinamento delas, que são cartas de amizades, além de você poder escolher legados com algumas cavalinhas que vocês já treinaram e são tidas como veteranas. O jogo em si, ele funciona dessa maneira, que nem o hack slack. Você vai, faz a carreira da cavalinha, consegue pontos, volta, faz de novo,
E às vezes você no começo não consegue ganhar ali, chegar até o final da carreira ou fazer um bom desenvolvimento dela. Mas com o passar do tempo, a curva de aprendizagem do jogo, ela vai se mostrando muito satisfatória, porque você vai aprendendo, ele é muito rápido de você pegar ali como é que ele funciona, né? Mas o objetivo do vídeo não é se aprofundar assim tanto no jogo. Então eu vou deixar aqui uma tabelinha para iniciante, para você ver. Se você seguir mais ou menos o que está escrito nessa tabelinha, você vai se dar bem. O que eu quero falar aqui na real é trazer um pouco dessas curiosidades e parar para a gente conseguir refletir um pouco sobre como é que o Japão exporta sua cultura através de animes e mangás. Como assim? Bem, antes de Uma Musume, talvez, assim como você não sabia nada sobre as corridas do Japão. Hoje em dia você pode até saber, assim, reconhecer alguns cavalos e um pouco de história, e vai conhecer mais conforme você for vendo esse vídeo. E é isso, o Japão, ele utiliza essas mídias, tanto os mangás há mais tempo, né, e os animes, para poder trazer e exportar narrativas para o Ocidente. E às vezes até mostrar algumas coisas que não realmente aconteceram. Como no caso de alguns mangás sobre histórias, né? Lá no Japão, muitas dessas escolas utilizam mangás na aprendizagem, até na faculdade. Por exemplo, tem uns guias mangás de bioquímica, de estatística, de cálculo, que são matérias difíceis. E o mercado interno, ele funciona muito bem. Então, eles veem como uma commodity. Você consegue, manter o mercado interno ali e vai exportando as coisas que você tem interesse. Por isso que aquele rapaz que estava tentando conseguir, o Dosei Yatsuda falou num podcast até, que ele falou, cara, mesmo se eu tivesse o tanto que eles estão pedindo, eles falaram que não iriam me liberar, porque eles são chatos mesmo. Eles fazem uma análise para saber como é que a mídia vai ser exportada e qual que vai ser o objetivo dela. Isso é tão verdade que, por exemplo, Blue Lock é um anime de futebol, lançado em 2018. Ele foi lançado quando a seleção japonesa estava começando a crescer. Tanto que em 2022 eles ganharam de seleções que são tidas como gigantes. A Alemanha, a Espanha, eles tiraram a Alemanha, eles passaram na fase de grupos tirando a Alemanha da Copa. E eles só caíram para a Croácia, do Luka Modric, que foi o que eliminou o Brasil em 2022. Para vocês verem o crescimento disso e a influência disso. Por exemplo, quando saiu o mangá de vôleizinho lá, o Haikyuu, a galera começou a ver mais vôlei e a praticar mais vôlei. Então é uma forma do governo mostrar, tipo, nossa, a seleção nossa tá bem, vamos tentar trazer um mangá, alguma coisa assim, né, pra conseguir um hype acima disso. Tanto que hoje em dia a seleção japonesa só foi melhorando, foi conseguindo grandes jogadores, e tem até jogadores que estão jogando no futebol europeu. Agora que você sabe mais ou menos como é que funciona ali a importância dessa exportação cultural, vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades ali dos cavalinhos, né, que traz Uma Musume. Uma delas, né, vou começar na real com o homenageado de hoje, que é o Grouse Wonder. Esse cavalo, ele era o último cavalo vivo da geração de ouro de 98. E só para deixar claro, algumas das cavalinhas do anime e do jogo, elas não estão mais vivas. E nem eram contemporâneas, perdão. Ou seja, elas não estavam vivas quando algumas outras estavam. Então dá para você entender. Por exemplo, a Gold Ship, ela tá viva hoje, mas o cavalo é muito mais novo do que a Special Week. Então, pra linha do tempo, o anime não é tão bom. É mais só para introduzir os cavalos do universo, que nem a gente já conversou, né? O Grouse Wonder, ele correu de 97 a 2000. Ele teve 9 vitórias em 15 partidas e faturou 691.646.000 ienes.
Ele foi comprado por 250 mil dólares e ele era tido como um cavalo americano com o espírito japonês, porque ele foi trazido dos Estados Unidos para correr. Uma das coisas mais assim, legais de falar desse cavalo que infelizmente nos deixou é que depois que ele aposentou e virou um reprodutor, os filhos, netos e bisnetos deles ganharam muitos títulos, assim, e são bastante reconhecidos. A carreira dele foi melhor como reprodutor do que como corredor. E uma coisa que talvez pegue vocês um pouco no coração era que quando ele estava vivo, né, até o final da sua vida com 30 anos, ele ficava muito perto das florzinhas porque ele adorava comer dente de leão, galera. Então ele sempre estava lá, gordinho, brincando, comendo uns dentes de leão ali. Era um cavalo bem carismático, bem amado. Ao contrário do cavalo que eu vou falar agora, que é o Gold Chip, que apesar de ser muito bom no jogo, para quem já fez isso, é chato de treinar. Porque, o cavalo sentimental, qualquer coisinha que tu faz, ele tem uma diarreia, ele já fica bravo, tem hora ali que ele escolhe o que você vai treinar. Mas por que ele é assim? Porque o cavalo que ele se baseou, o Gold Chip, que existe, ele era assim, cara. Ele odiava os treinadores, eles davam pulo, chutava. Ele tinha um humano que era que era o favorito dele, que agora, que na minha constrangedora ignorância eu não lembro do nome, mas tá aqui. E ele até participa do anime, cara, e faz a voz lá do senhorzinho, e depois foi visitar o cavalo, tudo, olha só que bonitinho, ele reconheceu. Mas o Gold Chip, ele teve 28 corridas durante toda a sua carreira, de 2011 a 2014, com 13 vitórias em primeiro lugar e 3 segundos lugares. Ele era tido como um cavalo muito bom, assim, muito favorito, tanto que teve um incidente de 12 bilhões de ienes, que foi, assim, ele era o favorito da corrida, a galera começou a apostar nele, só que esqueceu que o cavalo, ele era meio sentimental. Então, quando a baia abriu para ele começar a correr, ele meio que dá uma para trás, assim, sabe? Ele dá um pulo para trás, e esses segundos já fez ele perder a corrida, que foi tido como o maior aposta da história das corridas japonesas em um cavalo só. Durante toda a sua carreira ele fez 1.392.443.000 ienes, e ele era tido como um cavalo com uma inteligência acima da média. E quando olhava as câmeras, ele gostava de fazer umas brincadeiras, mostrar a língua, né? Pular. Ele é um showman, assim, é um cavalo completo. A próxima cavalinha que eu vou trazer aqui é a Silence Suzuka, que tem umas coisas, mas não tão legais. Ela teve a carreira dela só em 98, de 7 vitórias em 10 corridas. Só que no meio de uma corrida, galera, ela fraturou e infelizmente teve que ser sacrificada. Tanto que, quer dizer, sacrificada, né? Eu vou errar muito os pronomes deles por conta dos cavalinhos. Tanto que lá no Japão eles fizeram até essa arte em homenagem a ela, colocando junto com o Ayrton Senna, porque, assim, foi bem triste. Ela conseguiu 455.989.000 ienes durante toda a carreira dela. Um cavalo lendário que não aparece no anime é o Sunday Silence. Ele tem toda uma ligação com esses cavalos, porque a maioria das cavalos ali tem parentesco com ele. Ou é filha, ou é neta, bisneta. Então, esse cavalo, ele não entrou lá porque ele teve algum BO ali com a galera da Sea Games, e eles não conseguiram colocar os direitos de imagem do cavalo ainda, né? Mas se vir, provavelmente vai ser como fantasma, ou alguma coisa mais lendária. E, por fim, vamos falar de El Condor Passa, que é a coisa mais próxima que a gente vai ter no Brasil no anime das cavalinhas. Ele correu de 98 a 99, foi tido como o melhor cavalo do século XX do Japão, porque além de ganhar tudo que participou no Japão, ele foi para treinar na Europa e ganhou lá também, né? A cavalinha dela é essa daqui, que tem essa máscarazinha, bem legal. E o nome dele é bem interessante, né? É em espanhol, porque o cara que comprou ela, um cavalo americano que veio pro Japão, o cara que comprou o cavalo
tinha um amigo que gostava, que foi pro Peru, né? E gostava muito da cultura do Peru. E lá ele viu essa peça que chama El Condor Passa e resolveu colocar um nome no cavalo. Mas não só por isso, porque o pai dele chamava King Mambo. Então ele achou legal deixar nessa pegada ali de América Latina, né, de música, porque ia ficar legal. Essa música foi cantada pelo Simon e o Garfunkel, sei lá. É o cara que canta The Sound of Silence. Vocês não vão saber também, às vezes vocês só viram a versão do Disturbed. Tem uma versão da música do Comédia MTV de 2011, bem legal. O de Paulo e Paulinho também tem uma versão do El Condor Passa. E o Léo Rojas, que toca só o instrumental, né? Ele, infelizmente, ao se aposentar, não virou garanhão porque teve complicações numa cirurgia e veio a falecer. E aí, Yakuza, eu tô aqui só por conta disso, eu não quero saber de coisa de cavalo velho que morreu já. O que aconteceu? Pô, quando a gente fala de comer cavalo aqui no Brasil, brincando, né, a gente fala de comer na mortadela, certo? Só que tem alguns artistas que quando viram o Momossumi pensou, pô, seria legal a gente fazer artes mais provocantes do que essa daqui, do Megino McQueen, por exemplo. E aí eles foram fazendo, e a galera da máfia não gostou nada disso. Eles foram defender a honra das cavalinhas. Eles cobraram para esses caras pararem de fazer isso e contrataram até hackers para derrubar a galera que estava fazendo. Se você mexe com essas cavalas, muito provavelmente porque a Yakuza deve ter alguma coisa com esses cavalos, né? Sejam em apostas ilegais, né? Tudo isso é especulação, né? Tipo, a gente não sabe qual que é o real motivo ali. Ou às vezes ela investiu, porque tem como você comprar como se fosse uma fazenda, você investe. Tipo, eu não tenho dinheiro para comprar um cavalo inteiro, eu vou dar 10% do cavalo, tudo o lucro que o cavalo der, 10% é meu, entendeu? Como se fosse uma ação. Tem essa história aqui que é tida como uma teoria da conspiração, porque metade dela é verdade, a metade é baseada em coisas que estavam acontecendo, e a outra metade a gente não sabe, que fala assim: o cara era um desenhista de cavalas para adultos, né? E no meio da galera que tava levando esporro da Yakuza, ele entrou. E ele falou, não vou parar, foda-se. E continuou. E ele era mexicano. Aí os caras da Yakuza foi lá, pegou, hackeou o notebook dele e apagou tudo que tava lá. Entretanto, o notebook não era só dele, era do irmão também. E o irmão mexia com algumas coisas de um certo cartel aí. E ficou puto. Claro, não sabendo o real motivo de terem invadido. E mandou uns hitmans pra lá pra cobrar os caras. E os caras mandaram de volta. Então, provavelmente, está tendo uma guerra intercontinental entre um cartel e uma máfia japonesa ali, que aqui eu tô usando o termo Yakuza como se fosse todas as máfias do Japão, né? Por conta de uma Momossumi Pretty Derby. O que disso é verdade? Não se sabe, porque até metade é real mesmo. Os caras, eles estavam cobrando pra galera parar de fazer desenhos inapropriados das cavalinhas. E a outra metade a gente não tem como provar, né? Porque só tem esse texto. Mas é sensacional. E com isso, pô, não tem jeito melhor da gente finalizar o vídeo, a não ser eu pedindo pra você se inscrever aqui no canal, porque sempre a gente traz coisas difíceis assim, né? Algumas curiosidades bem legais que ninguém fala. Aí tu pode pegar assim e sentar lá num date e falar, pô, sabia que lá no Japão postaram 12 bilhão no cavalo, o cavalo foi lá, né? Abriu a baia, não conseguiu, tudo. Então olha só, pra você ver. Você vai ficando mais inteligente, né? Sem parecer um otaku estranho, porque aí você fala que foi o negócio do cavalo. Não, você viu num vídeo de anime, hein? Usa a cabeça.